Bem-vindos ao canal Noites de Terror, onde seus pesadelos se tornam realidade. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação e preparem-se para o conto desta noite. O exorcismo mais difícil do Padre Friedrich Mohr. Era uma noite escura e tempestuosa quando o Padre Gabriel foi chamado para realizar um exorcismo em uma casa afastada da cidade. Ele tinha anos de experiência em lidar com casos de possessão demoníaca, mas esse era diferente. Ouvia-se sussurros e gritos assustadores vindos de dentro da casa, e a atmosfera era pesada e sufocante. Ao chegar lá, o Padre Gabriel foi recebido pela família desesperada, que o levou para dentro da casa. Assim que ele entrou, todos sentiram a presença maligna crescer, os deixando arrepiados até os ossos. A casa estava escura e sombria, apenas algumas velas iluminavam o ambiente. O Padre Gabriel começou a realizar o ritual de exorcismo, recitando palavras em uma língua desconhecida e aspergindo água benta em todos os cômodos. Enquanto fazia isso, os gritos ficavam mais intensos, e a família começou a se debater e falar em línguas estranhas. De repente, a porta do porão se abriu, e uma fumaça escura emanou de lá. A fumaça começou a se materializar na forma de uma figura humana, com olhos vermelhos e dentes afiados. Todos perceberam que estavam lidando com um demônio poderoso. O padre continuou a recitar as palavras sagradas e aspergir água benta, e finalmente, depois de horas de luta, o Padre Gabriel com um sorriso no rosto disse que havia expulsado a entidade daquela casa. Pouco tempo depois, na mesma semana, ele recebeu uma nova chamada para realizar outro exorcismo. O que não era comum, as possessões eram cada vez mais frequentes naquela comunidade. Ao chegar à igreja, o Padre Gabriel foi recebido pelo pároco local, que o levou até uma casa na cidade onde o exorcismo deveria ser realizado. O ritual começou e dessa vez foi ainda mais intenso. A presença demoníaca era mais forte e resistente. O padre pediu que todos saíssem daquele quarto, para que assim pudesse iniciar o exorcismo. O pároco nunca havia presenciado algo assim e decidiu subir em um móvel no corredor, e espiar por uma janela pequena, que havia na parte superior da parede. Ao observar, ficou chocado com o que viu, percebeu algo muito estranho na condução daquele exorcismo. O padre estava sentado na cama ao lado do menino, estava rindo, falava com o espírito maligno, como se estivesse se divertindo com aquela situação. O Padre Gabriel era um renomado exorcista italiano, conhecido por sua coragem e habilidade em lidar com o sobrenatural. Por anos, ele havia realizado exorcismos em toda a Itália, ganhando uma reputação invejável entre os fiéis e sacerdotes. No entanto, há 10 anos, o Padre Gabriel foi acometido por uma doença grave que o deixou em estado terminal. Os médicos o desenganaram e disseram que ele não tinha muito tempo de vida. Os fiéis e amigos ficaram arrasados com a notícia e muitos rezaram por sua melhora. Milagrosamente, alguns dias depois, o Padre Gabriel acordou e não só estava vivo, mas estava completamente curado. Todos acreditaram que era um milagre. Mas a verdade era muito mais assustadora. O pároco imediatamente reportou o acontecido a seus superiores, que levaram rapidamente a história para o alto escalão da igreja. Neste mesmo instante, ao observar a gravidade dos fatos ali narrados, perceberam se tratar de algo extremamente sério. Sabendo disto, o alto escalão entendeu que havia apenas um homem para resolver este assunto: o renomado e respeitado padre alemão Friedrich Mohr. O Padre Friedrich Mohr era conhecido em sua comunidade como um homem de grande fé e determinação. Ele havia passado a maior parte de sua vida lutando contra as forças malignas, realizando exorcismos e ajudando as pessoas a encontrar o caminho para a luz. Determinado a descobrir a origem daquela presença, o Padre Mohr começou a investigar o fato. Ele possuía muito respeito e admiração em todo o Vaticano, o que possibilitou a ele ter acesso aos mais secretos documentos. Ao estudar tais documentos, ele descobriu algumas inconsistências nos últimos exorcismos praticados pelo Padre Gabriel. Foi então que suspeitou se tratar de uma entidade maligna, que provavelmente havia se passado pelo Padre Gabriel por todo este tempo, pois o Padre Gabriel era um renomado exorcista,
que havia realizado centenas de exorcismos por todo o mundo, mas com o passar dos anos tinha sua fé enfraquecida, por não aceitar sua doença degenerativa. O padre Mor, ao ler os documentos secretos, sentiu um calafrio na espinha, quando percebeu o que estava acontecendo. Isto já havia acontecido há centenas de anos atrás. Aquela entidade fortíssima tinha um objetivo sinistro. Ao longo dos séculos, em um certo período específico, os espíritos malignos ficavam mais fortes e procuravam pessoas com pouca fé ou em desespero, para que servissem como hospedeiros. A entidade se aproveitava disso para aumentar seu poder, usavam as pessoas para sugar suas energias, pois deste modo poderiam transitar livremente por nosso mundo, atraindo cada vez mais espíritos malignos para o plano material. No momento em que estava em seu leito de morte, uma entidade maligna havia se apossado de seu corpo já debilitado e exaurido de fé. A entidade assumiu a personalidade daquele padre e passou a viver em seu corpo. O padre Gabriel tinha se tornado um hospedeiro para uma presença demoníaca. Assustado com a descoberta, o padre Mor decidiu que tinha que agir rapidamente. Ele precisava expulsar a entidade e parar o mal que estava se espalhando pela cidade. Imediatamente, pegou um voo em direção ao local onde o padre Gabriel estava atuando e foi ver com seus próprios olhos tudo aquilo que havia descoberto. Ao entrar na casa, o padre Mor foi recebido com grande surpresa pelo padre Gabriel, que o encarou com um certo temor e apreensão. Trocaram algumas palavras sobre a viagem, mas o clima estava cada vez mais sinistro e o local estava com uma atmosfera pesada e sombria. Neste exato momento o padre Mor teve certeza de que havia algo de errado com aquela figura. Ela não tinha uma aura de paz e calma, ao contrário, emanava uma energia pesada e ameaçadora. Determinado a expulsar a entidade do padre Gabriel, o padre Mor se preparou para realizar um exorcismo. Ele já havia convocado outros sacerdotes, que já estavam na cidade para ajudá-lo, sem que o padre Gabriel soubesse. O padre Friedrich exigiu que Gabriel o levasse ao último local do exorcismo, pois queria ver a criança. A contragosto o padre o levou até a casa. No momento em que entraram no quarto, rapidamente o padre e a criança foram cercados pelo padre Friedrich e outros sacerdotes, que já estavam no local em um círculo de oração. Rapidamente iniciaram uma oração em latim em voz alta, a plenos pulmões. A partir daquele momento, todos perceberam a verdadeira forma do padre Gabriel, que juntamente com a outra entidade maligna se contorcia, gritava em vários idiomas, emitia urros guturais, causando enorme desespero em todos naquele quarto. O exorcismo foi uma batalha intensa, e a entidade lutou com todas as suas forças para permanecer no corpo do padre Gabriel. O padre Friedrich Mor e os outros sacerdotes lutaram com coragem e determinação, usando seus conhecimentos e habilidades para lutar contra a entidade maligna. As entidades foram expulsas. Finalmente, após horas de luta, a criança voltou ao normal. O padre Mor e os outros sacerdotes estavam exaustos, mas aliviados por terem conseguido salvar a alma de Gabriel, contudo, seu corpo já estava sem vida desde que fora possuído. Foi uma batalha longa e difícil, mas no final, eles conseguiram expulsar todas as entidades malignas que possuíam o corpo do padre Gabriel. O padre Mor e os outros sacerdotes sabiam que sua batalha contra as forças malignas ainda estava longe de acabar. Mas pelo menos eles haviam expulsado a entidade maligna do padre Gabriel e salvo sua comunidade de uma ameaça terrível.